Convidamos a doutora Elaine, diretora-presidente da FUNPRESP-JUDE, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui por uma ocasião especial, né? Nós vamos comemorar os 4 anos da FUNPRESP-JUDE, que foram completados no último dia 14 de outubro. E estar aqui no Supremo, para nós, é simbólico, né? Porque o Supremo é o responsável pela criação da FUNPRESP-JUDE. Então, é uma honra e um prazer muito grande estar reunido aqui hoje com vocês para apresentar os nossos resultados, né? Nesses 4 anos foram feitos muitos projetos, muitos desafios foram enfrentados, mas, até agora, nós estamos indo muito bem, com o apoio de todos vocês, né? E o apoio especial do Supremo, a quem eu agradeço, na pessoa do doutor Eduardo, doutora Marildo, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Cícero, sempre conosco, né? Sempre nos apoiando. Sem esse apoio, a Fundação não estaria tão bem como está agora. A minha fala hoje vai ser curta, né? Mais boas-vindas, um agradecimento muito grande por vocês estarem aqui conosco hoje, né? Nessa festa de comemoração desses 4 anos. E nós temos aqui também parte da equipe da FUNPRESP-JUDE, né? Nós temos o diretor Márcio Medeiros, que é o diretor de administração e diretor-presidente substituto. Você conhece, está aqui na frente. Rony Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. Edmilson, está ali atrás, diretor de seguridade. A equipe da assessoria de comunicação, que vocês têm bastante contato, Paola e equipe. A nossa chefe de gabinete, nossa assessora jurídica, Jordana. Roberta, nossa chefe de gabinete. Então, viemos com parte da equipe para comemorar com vocês esses 4 anos. Eu gostaria, mais do que palavras, passar para vocês um vídeo que resume um pouco dessa história e um pouco dessas conquistas nesses primeiros 4 anos de funcionamento da FUNPRESP-JUDE. Muito obrigada pela presença. What a wonderful world.
pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh, why can't I, ooh. Obrigada. Isso aí é um pouco do resumo desse último ano que passou, né? E aí a gente tem a divulgação disso todo ano. Se vocês depois tiverem um tempinho, entrarem no nosso site, está lá na nossa página de transparência as principais informações que vocês precisam ter, inclusive o portal de governança e transparência. E tem outras coisas interessantes para vocês pesquisarem lá em termos de relatório, de gestão, de tudo que está acontecendo na FUNPRESP-JUDE. Vocês viram ali, a gente lançou uma plataforma esse ano de ensino à distância, né? Nas 2 primeiras semanas, a gente já tinha mais de 1.000 inscritos, então é uma plataforma que a gente espera também utilizá-la para contribuir com a formação dos servidores e membros a respeito de previdência complementar. E a nossa última criação foi a revistinha, né? A revistinha, ela era um sonho para a gente, então foi uma realização no sentido de também promover a educação financeira e previdenciária dos filhos dos servidores e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, agradeço a toda a equipe, né, por essas realizações, aos nossos conselheiros, em especial ao Supremo, que é o nosso anfitrião hoje que nos recebe, e razão da existência da FUNPRESP-JUDE. Muito obrigada. Vamos chamar agora o presidente do Conselho Deliberativo, doutor Amarildo Vieira. Bem, boa tarde a todos. Doutor Eduardo Toledo, né, diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, doutor Gustavo Caribé, diretor-geral do TST e ex-conselheiro nosso lá da FUNPRESP também, colegas da diretoria executiva, colegas aqui do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nos reunimos aqui para comemorar os 4 anos de criação da FUNPRESP-JUDE. FUNPRESP-JUDE que nasceu do desejo do Poder Judiciário da União, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, de ter a sua própria entidade de previdência complementar. Após sua criação, foram admitidos no rol de patrocinadores o Ministério Público da União e seus diversos ramos, o Conselho Nacional do Ministério Público e, mais recentemente, a Escola do MP. Passados 4 anos desde da sua entrada em funcionamento, ocorrida em 14 de 10 de 2013, a FUNPRESP-JUDE conta com 99 patrocinadores, dentre órgãos do Poder Judiciário, do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesses 4 anos de funcionamento, já administra um patrimônio de aproximadamente 145 milhões de reais. Já são mais de 8.700 participantes, com a taxa de adesão na faixa de 90% dos membros e servidores públicos submetidos ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Importante destacar que esses resultados estão sendo alcançados com uma equipe composta por apenas 24 profissionais, o que reforça a preocupação da entidade com os seus custos. Esses números demonstram, não me canso de repetir, que a decisão tomada pelo Poder Judiciário lá em 2011 de administrar sua própria fundação de previdência complementar foi acertada.
A forma como a FUNPRESP-JUDE é conduzida, suas regras de governança, a transparência dos atos de gestão e o potencial de crescimento fez com que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, incluísse nossa fundação no rol das entidades sistemicamente importantes, o que resultará numa fiscalização mais presente que contribuirá para mitigar riscos, aprimorar a governança e os controles internos. Enfim, dará aos participantes e assistidos a certeza de que seus recursos estão sendo bem administrados. Nessa trajetória de sucesso, a FUNPRESP-JUDE sempre pôde contar com a colaboração decisiva da PREVIC e dos nossos patrocinadores, em especial do Supremo Tribunal Federal, que nos acolhe para o evento de hoje. Impossível não destacar o trabalho dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, muitos dos quais ajudaram e ainda ajudam a construir os destinos da Fundação desde o seu nascedouro, com suas experiências profissionais, acadêmicas, seu desprendimento e empenho em prol da edificação de uma entidade forte e respeitada no âmbito da Previdência Complementar. Deixo uma saudação especial aos membros da diretoria executiva, que, com recursos escassos, metas desafiadoras e reduzida, mas aguerrida equipe, realizam um brilhante trabalho, com excelentes resultados, o que se traduz em tranquilidade para os participantes. Como eu havia ressaltado no nosso encontro nacional, ocorrido em março passado, a FUNPRESP-JUDE nasceu de um sonho, que se tornou realidade num curto espaço de tempo, e que se consolida no sistema de previdência complementar brasileiro. Nossa marca é a credibilidade, que manteremos com o esforço de todos, conselheiros, diretoria, empregados, patrocinadores, participantes e assistidos. Como eu sempre digo, não queremos ser a maior entidade do sistema de previdência complementar, mas queremos ser reconhecidos como uma das melhores. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Edmilson, que eu acho que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre o benefício especial. Boa tarde a todos. Realmente é uma satisfação podermos comemorar mais um aniversário da Fundação e especialmente contar com todos vocês aqui e, mais importante ainda, estarmos aqui no Supremo Tribunal Federal, que é o nosso grande patrocinador e especial, como eu disse, contar com todos vocês. Nós tivemos várias coisas, nós poderíamos falar nessa oportunidade de aniversário da Fundação, mas, como sempre, o nosso, e como diz o nosso slide, quem comemora é você. E o assunto mais importante, nós temos acompanhado isso, e o assunto mais importante nesses últimos dias é a ideia de que, será que vale a pena migrar? Não é isso? Muitos colegas, eu estava ouvindo um colega ali falando há pouco, será que vale a pena eu sair da minha situação e investir em algo que aparentemente é desconhecido, né? Porque a Previdência Complementar para os servidores públicos, apesar da Fundação já estar completando 4 anos, ainda parece algo muito distante, parece algo assim, não, só serve para os novos, não nos afeta. Então, a gente queria, nesse pequeno espaço de tempo, mostrar que pode ser que seja, para o seu caso em especial, muito vantajoso migrar. Aí muita gente fala assim, Edmilson, mas você... E você? Por que você... Você já migrou? E aí? E você? E aí? Pergunto para o Márcio também, né, com o nosso diretor de administração, será que... E aí, Márcio, você já migrou? Aí pergunto para o nosso diretor de investimento, será que você já migrou? Na verdade, o nosso diretor de investimento já migrou. O nosso diretor de administração está pensando em migrar, está só faltando um pontapézinho, só uma mudançazinha. Os 14% estão chegando. Aí os 65 de idade. E no meu caso também, eu já fiz meus cálculos, já pedi autorização para a esposa. Eu estou aguardando também alterar para os 14%, porque a gente tem que lembrar que essa alteração previdenciária, quem for migrar, não vai afetar somente você, não é? Também vai afetar a sua família. Então, e nós estamos tendo todo um cuidado, ao falarmos de imigração, para mostrar assim, que cada um tem que analisar a sua situação individual e, a partir dessa análise individual, pensar, para mim, para o meu caso, para a minha família,
vale a pena pensar em migração? Ah, não, Edmilson, mas eu já estou... Tem colegas que falam assim, Edmilson, eu estou em abono de permanência. Vale a pena pensar em migração? De repente, vale. Tem que olhar a situação individual. E, para isso, tanto as áreas de gestão de pessoas quanto a FUNPRESP-JUDE têm trabalhado para prestar a melhor informação. Ou seja, você tem toda a liberdade de, ao tomar a conhecimento das informações do cálculo, decidir se vale ou não a pena dar esse passo. Eu sei que é um passo desafiador, um passo muito complexo, porque pode ter uma alteração significativa na sua vida, mas é importante a gente ter a informação. Então, nesse dia, a gente vai trazer para vocês, de uma forma muito rápida, o meu tempo é curto, inclusive, para isso, e eu queria só passar alguns dados e alguns números, para que a gente perceba que, eventualmente, vale a pena migrar, eventualmente serve, esses cálculos podem ser uma situação sua, uma situação de algum colega, e a gente precisa realmente pensar sobre o assunto. Hoje, nós temos uma dinâmica diferente com relação à previdência oficial no Brasil. Quando eu entrei no serviço público em 95, há 22 anos atrás, a gente nem pensava em previdência. Na realidade, a gente não pensava nem em previdência e nem em aposentadoria, só que hoje o colega que entra, a primeira coisa que ele tem que se preocupar, já é informado para ele, FUNPRESP. Ou seja, você já tem que tomar uma decisão hoje com relação à sua aposentadoria, os colegas novos. E os colegas antigos também têm que avaliar se vale ou não a pena migrar. Nós temos vários colegas que migraram, vários colegas que estão próximos de migrar e vários colegas que não querem nem saber sobre migração e nem tampouco sobre previdência complementar. Mas é importante, é o objetivo dessa pequena apresentação, tá certo? Só para esclarecer. A Fundação está aqui, o nosso objetivo principal é esse, prestar a melhor informação, junto com as áreas de gestão de pessoas, para que você tome a sua melhor decisão. Quer seja ficar do jeito que está, quer seja ter uma previdência na FUNPRESP como vinculado, ou seja, sem trocar de regime, como se fosse um PGBL de banco, ou, eventualmente, para o seu caso, vale a pena, sim, migrar. E você toma essa decisão, e aí nós vamos seguir em frente, e no final, ou seja, no momento da aposentadoria, nós vamos ter o resultado disso. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de previdência complementar, a gente precisa... deixa eu só confirmar uma coisa aqui, se isso vai persistir no tempo. Vai sim. Então, deixa eu fazer uma apresentação sem apresentação, que é um desafio maior ainda. Vejam só, o que a gente... quando a gente fala de benefício especial, quando a gente fala do que a lei está oferecendo de contrapartida para os servidores... Usa o meu computador ali. Quando a gente fala de benefício especial, quando a gente fala de previdência, o que a gente fica imaginando? A primeira coisa, o que vai acontecer com os benefícios, ou melhor, com as contribuições que eu já realizei? Assim, eu tenho hoje na minha frente duas possibilidades. Todos nós temos essa possibilidade, salvo aqueles que estão na situação nova, né? Aqueles que já entraram na previdência complementar, nova, no regime novo. Quem está no regime anterior, ele tem na sua frente uma possibilidade de continuar do jeito que está ou, eventualmente, migrar. E, para migrar, o governo criou um incentivo muito interessante, e esse incentivo ele é basicamente o quê? Você pegar a sua previdência, ou seja, você pegar as contribuições que você já realizou no sistema, e essas contribuições elas vão ser consideradas para um cálculo de um benefício especial, ou seja, tudo aquilo que você já contribuiu, você não vai perder. Muita gente, quando vai avaliar essa possibilidade de migração, o que ele olha? Ele olha assim, aquilo que eu já fiz até hoje, de contribuição, já vai me gerar um benefício futuro, que é o benefício do regime próprio, ou seja, um benefício de integralidade ou um benefício de média. Esse benefício, para quem tem paridade e integralidade, já sabe que é a última remuneração. Mas para os colegas que estão na média, que devem ser muitos aqui,
não sabe qual que é o valor. Essa é uma outra grande dúvida. Eu não sei quanto que eu vou receber no futuro. E para receber, e esse valor do futuro, que é uma incógnita, será que vale a pena correr atrás dessa incógnita ou eu posso simplesmente trocar de regime? Eu saio dessa situação e vou para uma nova situação. E o que o governo entrega em troca disso? Fala assim, ó, tudo aquilo que você já contribuiu até hoje, eu vou permitir que esses valores se transformem num benefício especial, num valor que vai compensar essas contribuições. E muita gente também fala assim, fica com dúvida. Quem tem dúvida se o governo vai pagar o benefício especial? Efetivamente. Tem uma mão levantada, 2 mãos, já começaram a aumentar as mãos. Mas a gente tem entendido e tem colocado isso de uma forma muito clara, que o benefício especial ele se configura num direito adquirido. Ou seja, aquele valor que você já contribuiu, em vez do governo te devolver, ele pega esse valor e vai transformar num benefício que vai te pagar no futuro. Esse benefício ele é um valor que vai corresponder àqueles valores que você já, no passado, contribuiu. Então, não tem como, pelo menos, olhando o nosso sistema hoje judiciário, o nosso sistema de legislação, que esse valor simplesmente seja tirado do participante ou do servidor no futuro. A gente entende que tem características de direito adquirido e, efetivamente, isso vai ser pago no futuro, inclusive, segundo as regras da Lei 12.618, esse valor vai ser devidamente atualizado. Todo ano ele vai ser atualizado e, no final, vai ser pago para aqueles que decidirem pela migração. Agora, quando a gente olha para esse valor de benefício especial, será que esse valor de benefício especial, somado com os valores que eu tenho hoje, garantido pela própria regra de migração, que é o valor do teto, será que a soma desses 2 valores, mais um benefício projetado na fundação, será que essa soma ela vai me gerar um benefício adequado? É essa a pergunta que a gente quer responder. A gente quer demonstrar para os colegas se os valores que a gente tem hoje, comparado com os valores que nós teremos com a migração, se é melhor ou pior. Quando se compara esses 2 valores, você tem condições de, objetivamente, decidir pela migração ou não. Tem um fato bastante interessante que acontece quando a gente pega esses valores de benefício, quando a gente vai fazer esses cálculos. É que, para alguns colegas, o resultado fica ruim, o resultado fica negativo. A pessoa, eu faço o cálculo e mostro para ela assim, ó, se você fosse migrar hoje, você receberia menos R$1.000 de benefício. Aí o que essa pessoa faz? Devia falar assim, então não vale a pena migrar. Correto? Se você vai perder R$1.000, não vale a pena migrar. Só que, normalmente, a pessoa fala assim, não, Edmilson, mas e se eu fizer uma contribuição maior? E se eu me aposentar 2 anos depois? Aí vale a pena. E se eu fizer, em vez de me aposentar imediatamente, eu vou ficar em abono de permanência para receber esse benefício maior no futuro? Ou seja, a pessoa fica criando, vamos dizer assim, argumentos para poder melhorar o cálculo, para poder migrar. Esse não é o objetivo principal. Tá. O objetivo principal... Por isso que é bom ter um diretor de administração do seu lado, né? Quando dá um problema, ele vai lá e ajuda. Muitíssimo obrigado. Na verdade, eu até antes de vir, eu perguntei, o programa é PowerPoint? É. Então, era para ser compatível. Mas não foi compatível, muito obrigado. Como eu estava dizendo, a gente precisa observar se o valor resultado, esse valor resultado ele vai ser, já vai indicar uma migração. E aí deixa eu voltar aqui um pouquinho, que com a apresentação fica mais fácil da gente entender. Porque o que acontece? Quando a gente fala de benefício especial, ou melhor, fala da possibilidade de migração, a gente tem que entender que a gente tem um prazo para tomar essa decisão, que é até o dia 28/7/2018. E, além disso, essa opção, ela faz, por ser irrevogável e irretratável, ela é definitiva. Então, quem tomar essa decisão, não tem como voltar atrás.
Por outro lado, a administração também, em tese, não tem como negar a migração, ou seja, você pediu, vai ser processada essa migração e tem esse prazo. Agora, é muito importante para os colegas que decidirem migrar já se inscreverem imediatamente na FUNPRESP, porque, senão, o valor que ultrapassa o teto, porque a migração é decidir que, a partir de agora, você vai ter um benefício e um desconto para o regime próprio limitado ao teto, então você vai ter isso agora. Então, a diferença entre o seu salário e esse teto, se você não se inscrever, você fica sem proteção previdenciária. E não é adequado não ter proteção previdenciária de toda a nossa remuneração. Então, é importante aquele colega que decidir migrar também decida se inscrever na FUNPRESP. Lembrando que a inscrição na FUNPRESP é facultativa. Pode migrar e não se inscrever, mas o ideal é que faça essa opção. Também eu coloquei que o que gera o valor do benefício especial é aquela remuneração superior ao teto. Ou seja, se um colega recebe 15.500, se ele decidir migrar, ele vai contribuir para o futuro com 5.500, e no passado ele tinha que ter contribuído com 5.500. Ou seja, ele fez contribuições para o regime próprio, a maior, ou seja, em cima de um valor de R$10.000, que corresponde a R$1.100 por mês. O governo poderia devolver esse valor ou criar um benefício especial. As duas regras são possíveis e são regras válidas. E o governo decidiu criar esse benefício especial exatamente para compensar essas remunerações realizadas acima do teto. Percebam que não é um favor. Muita gente acha que o benefício especial é uma dádiva, uma bondade do governo. E não é isso. O benefício especial realmente é um benefício gerado daquelas contribuições realizadas acima do teto. Quando é que esse benefício vai ser pago? Junto com o benefício de aposentadoria por invalidez ou ainda pensão por morte. E a regra diz que também vai ter gratificação natalina. Então, enquanto houver pagamento de pensão por morte ou benefício de aposentadoria, esse benefício especial vai ser pago. Agora, ele tem uma regra de cálculo para ser realizada e também é importante, como eu já disse, avaliar se, para o seu caso, vale a pena migrar. E essa avaliação, a gente considera que alguns colegas aqui ainda acham que vão aposentar com 60 anos e algumas colegas acham que vão aposentar com 55. Tem alguém aqui com esse pensamento, com essa expectativa, que vai aposentar com 60? Tem sim, não tem? Quem está pensando em aposentar com 60 ainda? Isso, 60, né? 60. Mas, segundo a PEC, e é o que está se colocando ainda no Congresso Nacional, pelo governo, que a idade mínima realmente é inegociável e deve passar, se não for agora nesse ano, no próximo ano, deve passar para 65 anos. Mas é importante perceber o seguinte, para avaliar a possibilidade de migração, sempre comparar se vale a pena migrar, mesmo sabendo que não pode ser que não aconteça, exceto o caso do colega ali que acha que ainda vai aposentar aos 60, fazer uma simulação aos 60, homens, 55 mulher, e uma simulação homens 65 e uma simulação para uma mulher com 62. Eu fiz esse trabalho considerando um analista e depois eu fiz para um magistrado, só para a gente ter uma noção clara de que esse que é a informação que eu acho que é mais importante passar, é que quando a gente olha para os casos concretos, a gente percebe indicação clara de migração ou não. O número já vai indicar se vale a pena ou não migrar. Lógico, considerando vários fatores que a gente não tem controle. Por exemplo, quem acha que vai passar os 14%? Que a gente vai passar, então. Se acha que vai passar os 14%, a gente tem que fazer um cenário avaliando 14%. Só que, mas o que acontece é que hoje, até por respeito às normas vigentes, eu faço um cálculo considerando 11%. Muita gente aqui, eu acho que também acredita que o nosso imposto de renda de 27,5% pode aumentar um pouquinho, não? Para 30%, 35%. Sei que tem gente que pensa nisso, só que na simulação eu fiz com 27,5%. Eu não estou fazendo nenhum tipo de terrorismo, a gente pode pensar o contrário. Quem acha que o imposto de renda vai abaixar para 25%? Quem acha que os 11% vai abaixar para 9%? Não, então.
Então, mas todo mundo acha que pode aumentar. Então, assim, só que eu considerei esses dados atuais. Aqui eu só fiz um cálculo para descobrir qual que é a diferença, quanto que a pessoa teria assegurado de benefício especial mais teto, comparando com a última remuneração para ver se vale a pena migrar ou não. E aí eu cheguei à seguinte situação. Eu fiz um cálculo aqui para uma analista com 60 anos de idade, 35 de contribuição homem, e para um cálculo também para uma mulher com 55 de idade e 30 de contribuição. Esse colega tendo 5 anos de tempo de contribuição. Percebam que para o homem do lado de lá é se ele migrar, aqui do lado de cá é se ele permanecer na situação atual. Percebam que se o homem migrar, ele teria um aumento de benefício de aposentadoria de R$ 67. Ou seja, tomar uma decisão com R$ 67 é bem difícil, tanto para ir para um lado quanto ir para o outro. Agora, no caso de uma servidora, nessa situação, ela teria um benefício de R$ 1.100 negativo. Ia receber menos R$ 1.100. Tem possibilidade de migrar? A indicação é não. É essa informação que eu acho que é adequado que cada um tenha. Agora, eu fiz essa simulação com a regra atual. Se a gente passar para a regra da PEC, percebam lá do lado de lá embaixo que para aquele colega, se ele acredita que vai aposentar com 65 anos, ele teria um benefício de R$ 2.796, R$ 2.800 a mais. Esse colega tem indicação de migração ou não? Se ele migrar, ele vai receber mais R$ 2.800. É essa que é a ideia. Agora, para a colega, aos 62 anos de idade, ela vai ter um benefício a mais de R$ 1.071. Aí você fala assim, mas por que a mulher, o valor é menor? Por quê? Porque o tempo de contribuição é menor. Mas tem mais um detalhe. Porque a mulher vive mais. Na Previdência Complementar, o saldo acumulado é dividido pela expectativa de sobrevida. Então, a mulher acumula um pouco menos e divide por um número maior. Por isso que dá aquela diferença. Então, as mulheres, na regra nova, são convidadas a permanecer trabalhando também até os 65 anos, para ter um benefício semelhante. Perfeito? Inclusive, na PEC, para a aposentadoria integral, tanto de homens quanto mulheres, a PEC 286, vai ter a necessidade de trabalhar 40 anos. As mulheres para ter um benefício de 100% e o homem também vai ter que trabalhar 40 anos, que é exatamente o que está ali em cima. Homem com 40 e a mulher contribuiu 37. Se ela contribuir mais 3, ela vai se equiparar com o homem ali no valor. Perfeito? Então, só para não dizer que tem uma perseguição contra as mulheres no cálculo. É porque na Previdência Complementar, efetivamente, dá essa diferença. Agora, é importante também, quando a gente olha para um caso de um magistrado, que eu coloquei também aqui embaixo, é um magistrado com 10 anos de contribuição, o que vai acontecer com ele? Olha lá, tanto o homem quanto para a mulher, aos 55 anos de idade mulher e o homem a 60, dá um valor negativo. Ou seja, se um magistrado acha que vai aposentar aos 60 anos, a indicação dele seria, não vale a pena migrar. Mas só que quando a gente conversa com os magistrados hoje, o que eles estão dizendo? Que vão aposentar? Na realidade, vários colegas, quando a gente pergunta, você vai aposentar? Qual que é a resposta? Ou não sei. Ou quando for aposentar, eu já deve estar com 70 anos, no mínimo a regra. Então, o que acontece é que quando a gente olha essa regra de 55 e 60, praticamente para ninguém vale a pena migrar. Só que a questão é que não é essa a informação que a gente tem de idade para a aposentadoria. Quando a gente passa agora para 62 ou 65, olha a diferença. Ou seja, para um magistrado, ele teria um ganho de quase R$ 5.000 a mais na hipótese de migração e uma juíza ou uma procuradora teria R$ 2.300 a mais. Então, é essa informação que a área de gestão de pessoas, mais a FUNPRESP, querem repassar para cada um dos colegas, ou seja, a partir de um dado objetivo, ajudar a tomar essa decisão de migração.
Mas olha só que interessante, quando a gente olha para essa situação aqui, a gente precisa considerar algumas coisas. Por exemplo, o PSS que a gente utilizou ali foi 11%. Se aumentar para 14%, o benefício aqui no regime próprio vai fazer o quê? Diminuir. Aumentando para 14% interfere na FUNPRESP? Não, continua o mesmo valor. Tem E quando a gente olha também ali para o imposto de renda, do lado de cá é 27,5%, a perspectiva dele ou é permanecer daquele valor ou aumentar, correto? É isso que é interessante. Quando a gente pensa em migração, a gente também tem que avaliar cenários. E aí, quando a gente olha para o lado de cá, a gente percebe esse cenário que pode aumentar os 11% e pode aumentar os 27,5%. Chance de cair? Qual que é a chance de cair? 0, né? Então, beleza. Quando a gente vai para o lado lá da FUNPRESP, a gente colocou ali 10% de imposto de renda no regime regressivo. O que a gente tem no Congresso hoje são propostas de zerar aquela alíquota. Ou seja, a partir do momento que passar para até 10 anos, seria com 10%, 15 anos 5%, e a partir de 20 anos de contribuição para a Previdência, alíquota 0. É isso que está lá no Congresso. Taxa de carregamento da fundação ali, que é 0,595, a tendência também é baixar. A partir do momento que a fundação alcançar o ponto de equilíbrio, aquela taxa também é baixa. Outra coisa é ali embaixo, a taxa de rentabilidade que a fundação utilizou. A gente utilizou uma taxa de rentabilidade real anual de 4,5%. E quando a gente olha para a taxa hoje da FUNPRESP, nós temos acumulado, em média, uma taxa de 5,2% de rentabilidade que nós estamos devolvendo para os participantes do plano. Então, assim, quando a gente olha para lá, o cenário tende a ser melhor e do lado de cá tende a ser pior. Cenário, eu não estou dizendo que vai ser assim, é só que a gente tem que olhar de hoje para o futuro. Tranquilo? Isso que eu queria passar para vocês, mas só uma última informação. É isso aqui. Comparativos de rentabilidade. Só para mostrar o seguinte, muita gente está falando assim, se eu aposentar pela regra da paridade, quais seriam os meus reajustes? Tem ali para o servidor 2014, 2015, 2016, 2017. Tem para os membros 2014, 2015, 2017. Agora, para os colegas que aposentarem pela média, que vai ser o INPC, tem os reajustes ali 2014, 2015, 2016, 2017. E, por último, nós temos a rentabilidade da FUNPRESP-JUDE. Eu acho que os números falam por si só. Tá certo? Era isso que eu queria falar para todos vocês. Agradecer a paciência e perguntas. E perguntas, claro. Desculpem. Alguma pergunta? Claro, sim. Algumas é ótimo. Porque, assim, com a taxa básica da economia caindo, você falou ali 4,5%, Sim. 5,2%, né, a média, né? Tem até o diretor de investimentos aqui do meu lado. Porque se ele não tivesse, eu responderia, mas se ele for dizer o que eu estou pensando, ele vai responder para nós. Deve ser parecido com o nosso. Sim. Né? A gente aplica em tesouro e coisas simples, assim, sem pensar em ação, em renda variável. Com a taxa caindo demais, essa rentabilidade tende a diminuir porque a gente não vai arriscar tanto assim? Essa é uma das questões. Então, o diretor de investimentos aqui para aprender. Boa tarde. Já falaram, meu nome é Rony, diretor de investimentos. Só para dizer, eu sou servidor do Tesouro Nacional, de carreira, 21 anos de casa, e eu fiz a migração no mês passado. Não vou dar informações adicionais, se alguém quiser depois a gente pode trocar ideia sobre o que eu usei como premissa para... Eu durmo bem tranquilo, isso aí não tem problema, não. Obviamente que tem uma... Eu não vou chamar de aposta por trás, porque não é exatamente uma aposta, mas você tem uma escolha para ser feita. E deixar muito claro que a escolha foi minha, uma escolha pessoal, particular, e eu não estou aqui dizendo que só porque eu fiz, alguém mais tem que fazer. Respondendo à sua pergunta, a taxa básica de juros está caindo, é um fato. Provavelmente, depois de amanhã, cai para 7,5%, taxa Selic. Selic a 7,5%, com uma inflação, vamos colocar uma inflação média de 4% ao ano, a gente está falando de um juro real pouco abaixo de 3,5%.
Tá? Eventualmente, essa taxa básica ainda vai cair um pouco mais até o final do ano. A expectativa é que caia até 7% até o final do ano. A gente chega ao final do ano com uma expectativa de inflação para o ano que vem, comparado com a taxa básica, o juro real vai cair para perto de 3% ao ano. E aí você pergunta, mas a projeção é feita com 4,5%. A taxa básica é de 3%. Só que a taxa básica é uma taxa para um investimento de curtíssimo prazo. A taxa básica, na verdade, é uma taxa que vale para um investimento de um dia. Essa é a definição da taxa básica de juros no país. Vamos olhar para outros tipos de investimento. Não vou falar nem de renda variável, nem de nada mais fora do comum. Vamos falar de renda fixa. Tá? Você falou de tesouro direto. É uma opção que todo mundo tem, qualquer pessoa física tem para fazer. Eu faço tesouro direto também. Além de fazer a própria aposentadoria, eu faço tesouro direto. Hoje, se você comprar um título do Tesouro Direto 2026, ele paga 4,60, acima do IPCA. É um juro real mais alto. O que eu quero dizer com isso? Apesar da taxa básica estar caindo, ela é uma taxa de curto prazo. Uma taxa de médio prazo, uma taxa de longo prazo, ela, obviamente, ela tem uma ligação com a taxa básica, mas não é a taxa básica. Então, a Fundação, à medida que a taxa básica vem caindo, a rentabilidade esperada de curto prazo vem caindo, a Fundação gradativamente tem feito investimentos de prazos mais longos, aproveitando uma taxa mais alta. Nós temos investimentos que nós compramos no final do ano passado, início desse ano, que, na média, vem rendendo acima de IPCA mais 6,5%, e eles continuam rendendo essa taxa. Alguns investimentos feitos nos últimos 2, 3 meses foram comprados na faixa de IPCA mais 5%, e nós temos hoje a possibilidade ainda de comprar títulos de 10 anos ou mais longos, indexados ao IPCA, acima de 4,5%, podendo chegar até 5,20% aproximadamente. Tá? Então, resumidamente, é possível, sim, desde que a gente assuma que tenha que fazer investimentos mais longos, e aí eu não vou entrar num detalhe de uma coisa que chama marcação a mercado, flutuação de preço de título, é algo mais técnico, a gente poderia também conversar sobre isso, mas fazendo esse investimento num título, comprando IPCA mais 5 e carregando até o vencimento do título, você vai levar IPCA mais 5. Sim. Então, aquele 4,5 que está ali continua sendo uma boa expectativa de rentabilidade para os próximos 20, 30 anos. Por enquanto, esse é o cenário. Como esse cenário poderia mudar? O país tem que dar certo. O que significa que as reformas que foram feitas elas ainda não são suficientes para fazer com que o país permaneça no trilho correto. Novas reformas precisam ser feitas. A mais evidente, a mais forte é a própria reforma da Previdência. Sinceramente, uma das variáveis que eu usei na hora de analisar a migração ou não, eu não acredito que nada vai ser feito até eu me aposentar. E eu acho que vai ser feito muito mais do que aquilo que foi proposto. Não no primeiro momento, que eu acho que politicamente é bem complicado. Mas eu acho que vão ter 2, talvez 3 reformas ou mini-reformas da Previdência até a minha aposentadoria. E a minha aposentadoria, originalmente, se nada mudar a regra, faltariam 13, 14 anos aproximadamente. Eu não conto com isso. Eu conto com pelo menos 20. Em 20 anos, eu duvido que não tenham 2, talvez 3. Sim, eu sou de 96. Tá. Bom, respondido? Bom, não sei se tem alguma outra pergunta específica para investimento ou eu devolvo para o Edmilson. Conversando com os colegas sobre migrar ou não, assim, eu acho que até que eu incentivo pelo menos as pessoas a se informarem. Todo mundo me pergunta por que a gente não vai ser um Postales ou uma Petros, por que a gente é diferente? Uma pergunta bem de leigo mesmo, mas por que a gente está protegido disso, dessa influência política, a Maria do Eu vou passar para quem efetivamente manda na fundação. Não são os diretores, é o presidente do Conselho Deliberativo. Bem, Marco, sempre que eu ouço essa pergunta, eu faço questão de responder. Até porque, assim, eu falo isso muito no Conselho lá, que a gente tem assim, uma contaminação dessa análise do desempenho dos fundos de pensão
por conta da questão política. Na verdade, assim, não que os fundos todos tenham ingerência política, todos tenham prejuízo de decorrência de ingerência política, não é isso. Tanto é que assim, o espírito que norteou a criação da Funpresp-Jude, quando estava tramitando o projeto de lei que estava propondo esse desenho de previdência para o servidor público, a ideia era uma única fundação. Né? E nós ficaríamos todos, executivo, judiciário, legislativo, sobre o guarda-chuva de uma única fundação. Foi uma briga do Poder Judiciário, do Supremo em especial, que fez com que o executivo recuasse e abrisse a possibilidade de ter as 3 fundações. A gente sabe, e qual foi o mote disso? Exatamente a questão da ingerência política nos fundos. A gente sabe, isso é histórico, não é de hoje que se tem. Agora, isso nem sempre assim... Não é todo o desempenho do fundo você pode justificar com a questão da ingerência política. Ultimamente, a gente teve aí, e a Fundação até se beneficiou disso, até com uma inexperiência nossa, lá dos conselhos mesmo, e pelo fato da gente não querer gerar resultado negativo, para que, já que a gente estava num momento de criação, que a gente queria trazer novos participantes, eu não queria ter um resultado ruim para apresentar. A nossa lógica, o que foi? Nós deliberamos que a diretoria executiva deveria fazer investimentos conservadores. O que aconteceu? Investimento de fundo de pensão, geralmente, é investimento de longo prazo. E aí, assim, investimento de longo prazo é muito engraçado. Você tira um retrato do momento, às vezes você pode tirar um retrato do momento da baixa. E você fala, nossa, estão jogando dinheiro fora. Mas você pega, assim, você não está fazendo um investimento hoje que você vai sacar o dinheiro amanhã. Você está fazendo um investimento hoje que você vai tirar daqui 20, 30, 40 anos. Então, às vezes, você tira um retrato do momento, o que acontece? Eu falo assim, né, na verdade, o fundo de pensão, ele segue reto, mas se você amplia essa lupa, o que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Ele vai isso aqui. De repente, você pega um pedacinho aqui assim, ele está na baixa aqui, mas ele está na baixa num cenário que você está vendo aqui. Eu estou hoje aqui, mas ele abaixou. Abaixou ali, mas ele vai subindo, ele vai fazendo isso aqui. Ó. É esse que é o movimento. Geralmente é isso, é o que ocorre. Então, assim, a gente teve um ambiente político contaminado e tivemos um problema sério na Postales. Esse é um problema assim, famoso, a gente fala, e tem até um cuidado, até questão ética, de a gente não ficar apontando o problema de fundo. Mas, assim, o da Postales é um problema clássico que a gente está vendo há muito tempo. Ele foi totalmente aparelhado por aquele Partido Popular, o PP estava lá dentro, fez um monte de investimento absurdo lá e perdeu bastante dinheiro. Os outros fundos tiveram prejuízos também, mas circunstancial. Eles estavam muito alavancados em renda variável. E renda variável, por conta dessa oscilação, questão política, contaminou um pouco também, e eles tiveram perdas. Para você ter uma ideia, olha, você imagina, um anão como a Funpresp, né, pequenininho, com esse recurso que a gente tem, a gente teve desempenho superior à Previ, por exemplo, que é o maior fundo de previdência da América Latina. Nós batemos nele em 2003, 14, 15, ou foi 14, 15, 16? 14, 15, 16... 14, 15, não, 13, 14 e 15, né? 16 eles já bateram a gente, né? Foi isso, foi 13, 14 e 15. No nascedouro da fundação, a gente foi para investimento conservador. Eles estavam alavancados em renda variável, sofreram toda aquela oscilação. Aí você vai dizer assim, a todo mundo, poxa, tomaram prejuízo, foi ingerência política. Não foi, era o perfil do investimento deles no período. A gente estava lá, tranquilo, na renda fixa e tudo, batemos eles todos. Nós fomos assim, um dos fundos de melhor desempenho no triênio, 13, 14 e 15. Quando chegou em 16, a renda variável começou a recuperar. Embora eles tivessem saído bastante, mas o que eles tinham ainda de recursos investidos lá já fez com que eles tivessem um desempenho superior ao nosso. Então, assim, necessariamente a gente tem que migrar para o risco também. E aí, às vezes, assim, por conta desse ambiente político, contamina um pouco. Assim, Petros, eu não acredito que tenha assim, muito prejuízo envolvido por questão política. A gente já ouviu falar, eu me lembro, eu até cito isso quando eu faço palestras sobre isso, e isso não é de hoje. Eu lembro, por exemplo, eu cito esse exemplo, lá em 91, 92, quando o Collor fez aquele confisco da poupança, o que aconteceu? A construção civil desabou. E um dos maiores financiadores da campanha do Collor foi o Pedro Paulo de Souza. Quem é mais antigo vai lembrar, o dono da Encol. E o que o Collor fez? Obrigou o fundo da FUNCEF a comprar um hotel dele lá no estado de São Paulo para poder ajudar o cara a fazer caixa. Então, assim, esse tipo de ingerência a gente não tem aqui. Mais recentemente, depois do governo Collor, Fernando Henrique, privatizações, sistema Telebrás, o governo queria dar mais competitividade para os leilões. As companhias estavam todas sucateadas, tarifas muito baratas, malha muito ruim. O que aconteceu? Não estava tendo muito interesse. O governo obrigou os fundos de pensão público a entrarem nos leilões para poder dar competitividade, para poder levar os preços. E vários deles compraram coisas ali que talvez assim foi bom investimento depois, porque o governo aumentou as tarifas, né? Mas assim, se fosse a priori um bom investimento, não precisava o governo forçar. Eles tinham todos entrado. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente vem vendo acontecer, e aí tem aquelas coisas mais antigas que não é a mesma coisa, mas as pessoas confundem.
o nosso plano que tinha, a nossa IPASE, né, o IPASE do servidor público, a CAPM, lá dos militares e tudo, que o cara, quando for receber, tinha centavos lá. Esse tipo de coisa, assim, não é a mesma coisa, mas as pessoas misturam tudo e aí vira essa confusão. Agora, recentemente, teve um escândalo também envolvendo compra de ativos para regimes próprios. Mas sai falando como previdência de servidor, todo mundo entendeu que era previdência complementar. Mas fundos estaduais e municipais andaram fazendo uns investimentos ruinosos aí, comprometendo o patrimônio dos servidores, mas não era o fundo de previdência complementar, era a previdência regime próprio. Mas teve um escândalo também. Então, toda essa coisa contamina um pouco o ambiente. Eu digo para você, a maioria dessas entidades são geridas com muita seriedade, e nós aqui, pela experiência que eu estou, desde o começo, eu participei da formulação dessa ideia de se criar a fundação, depois da própria criação, fui conselheiro, fui diretor na fundação, voltei a ser conselheiro de novo, e nunca houve ingerência política de nenhum ramo do judiciário e nem do Ministério Público. Ninguém impôs nome de ninguém em nada, a gente fez processo seletivo para poder escolher a diretoria, os destinos da fundação são tomados pelos conselheiros com total independência, né? E aí, assim, então aí vocês fazem o que der na telha lá, mais ou menos, mas assim, a gente responde por isso, e responde no CPF. Então, assim, a gente faz com responsabilidade. Eu falo por mim e posso dizer pelos conselhos que a gente discute muito as coisas lá. Nós somos, assim, tanto o Conselho Fiscal quanto o Deliberativo são bastante atuantes, as pessoas são bastante comprometidas, quem não tinha qualificação está procurando se qualificar ou se qualificou ao longo do tempo, e a gente leva a coisa com muita responsabilidade, até porque todos nós respondemos, né? Se tiver qualquer problema lá, qualquer desfalque, qualquer coisa, qualquer indício de fraude, a Previ que vem autua todo mundo e eu fico com patrimônio disponível e conta corrente indisponível. Então, assim, é nesse nível que a coisa é, né? Então, assim, eu posso garantir para vocês, na nossa fundação não tem nenhuma ingerência política, eu acho que disso a gente está livre. Agora, de oscilação de mercado, como aconteceu com os outros, pode acontecer conosco. Agora, se você pega no longo prazo, todos eles estão tendo ganhos fantásticos aí, né? E a expectativa é sempre positiva em relação a isso, né? Então, para nós que temos uma governança muito forte, sem nenhuma ingerência política, a gente pode afirmar com quase certeza, esse tipo de coisa a gente não vai ver aqui. E, assim, é uma coisa que eu falo também, nós começamos, Marco, certo, começamos fazendo as coisas certas, sem ingerência de nenhuma ordem dentro da fundação. Depois que você cria essa cultura, é difícil você vir e tentar subverter isso, né? Lá na frente vinha algum presidente de algum órgão, ou o PGR, ou alguém lá querer vir, meter o dedo lá na Funpresp, querer indicar a gente, querer direcionar ou pressionar para que a gente faça investimento aqui ou acolá. Isso vai ficar cada vez mais difícil. Quer dizer, quanto mais a gente se sedimentar nas regras de governança que nós implementamos, mais difícil fica esse tipo de atitude, né? Era isso. Tem algumas coisas que, assim, às vezes o discurso, né, a gente fala, né, mas a prática é que convence mais, né? O que a gente fez de diferente lá na Funpresp Jude? A gente criou um portal de governança e transparência em que qualquer cidadão entra na contabilidade da Funpresp Jude e olha tudo. Olha as despesas, né, vai passar a olhar investimento, olha com relação a participantes, contribuições. Todas as auditorias que foram feitas na Funpresp Jude estão lá no site para todo mundo entrar e olhar. Então, assim, o que a gente tem feito com relação ao investimento? Não é o diretor de investimento que faz o investimento, ele executa, mas, assim, quem define a política, que também está lá no site, é o Conselho Deliberativo. E, para cada investimento que a gente faz, passa primeiro por um comitê, que agora já tem até servidores participando, a gente fez um processo seletivo, tem 2 servidores participando, que são também participantes da Funpresp Jude. Então, eles avaliam primeiro esse investimento num comitê, depois isso passa pela diretoria executiva, que tem 4 diretores, para depois o diretor de investimento fazer isso, e precisa de 2 assinaturas, sempre 2 diretores. Então, tem alguns mecanismos para a gente preservar a fundação de qualquer tipo de coisa errada ou de qualquer tipo de corrupção que possa acontecer. Um deles, pessoal, é transparência de tudo que a gente faz. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber da Fundação, ou está no site, se vocês não acharem no site, é só pedir que a Fundação fornece. Qualquer documento que vocês queiram. Tá certo? Então, a gente tem comprovado isso, inclusive tem servido de modelo. A gente já recebeu visita lá de fundos de pensão grandes, né, de fundos de pensão que já tiveram um problema, que estão querendo melhorar a governança, melhorar a transparência, servindo como modelo a Funpresp Jude. Tá? Então, isso é motivo de orgulho para nós, deve ser para vocês também. E vocês têm que sempre cobrar isso de quem estiver na gestão da Funpresp Jude, essa transparência e essa prestação de contas, porque é o dinheiro de vocês que está lá sendo gerido.
certo? Mas um detalhe em relação ao investimento, que é a questão dos 5%. No investimento ou desinvestimento superior a 5%, o Conselho tem que chancelar depois. E se apresentar o resultado, a gente tem que referendar. Tem várias travas, né, de limites, no que a gente pode investir, tudo isso. Tá? Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais disso. Né? A gente tem esses relatórios lá no nosso site, abertos para todo mundo que quiser ver, acompanhar, cobrar, fiscalizar. Né? A gente está lá e tem que prestar contas para vocês do que está sendo feito na FUNPRESP Jude. O que a gente pode garantir é que está sendo feito com boas práticas, né? Fiscalização de todo mundo, inclusive dos patrocinadores. Todo ano a gente pede, vai uma equipe de auditores lá fiscalizar a FUNPRESP Jude. E, a partir do ano que vem, a partir de janeiro, nós vamos estar sob supervisão contínua do órgão de fiscalização dos fundos de pensão, que é a Previc. Vai ter uma equipe de auditoria lá a partir de janeiro e é uma segurança a mais para os participantes. Tá? Então, assim, a gente tem sempre um acompanhamento muito rígido disso e vocês podem acompanhar e cobrar também, porque está tudo lá no site da FUNPRESP Jude. Mais alguma dúvida? Sim. No caso que antes, né, de ser servidor público, era seletista, né, aí contribuiu para o INSS. Sim. Isso também entra no benefício especial? Não, só segundo a 12.618, somente o tempo prestado para a administração direta vinculada ao regime próprio. Então, o tempo do Estado, do município, do Distrito Federal e da União, ligado ao regime próprio, é que são considerados. De acordo. O militar tem dúvida, porque uma dúvida que até hoje paira se o militar tem ou não tem um regime de previdência. Mas o texto da 12.618, ele fala que as contribuições realizadas para o RPPS Estado, Município e Distrito Federal. Então, tem uma dúvida realmente com relação aos militares, e aí as áreas de gestão de pessoas têm a dura tarefa de dizer se vale ou não o tempo do militar para o cálculo do benefício especial. Mas o tempo da iniciativa privada não é considerado. Ligado ao regime geral, não vale, somente ligado ao regime próprio. No meu caso, não é dúvida, é só complementar a pergunta do Marquinhos. A FUNPRESP, hoje, a diretoria é toda formada por servidores públicos. E o participante também pode fazer parte dos conselhos mediante eleição. Então, não tem essa ingerência política. Sim, sim, é porque a metade dos conselhos, tanto o Conselho Deliberativo e Fiscal, é designada pelos patrocinadores e a outra metade, necessariamente, ela é composta por participantes do plano. E tem uma outra regra de governança que somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público é que podem ser conselheiros. Então, é uma outra regra também de segurança para evitar estrangeiros dentro do nosso plano de previdência. Mais alguma dúvida? Eu queria perguntar se existe alguma ferramenta, e se não existe, já deixa aqui a sugestão para vocês disponibilizarem, quem sabe, por exemplo, no site, no portal de vocês, para fazer esse comparativo que nos foi mostrado aqui do regime atual e da FUNPRESP, tem no site? Tem. Na realidade, o que a Fundação fez? Tem um webinar, que é uma apresentação sobre como se faz o cálculo do benefício especial e está disponibilizado no site um simulador em Excel para você conseguir descobrir o valor do seu benefício especial. Na realidade, o ideal é você pedir isso para a área de gestão de pessoas. Eu gostaria de avaliar a minha migração e queria que você me informasse o valor do meu benefício especial. A área de gestão de pessoas vai fazer uma simulação, vai te passar esse valor. Com base nesse valor simulado, você consegue também entrar no site da FUNPRESP e tem um simulador de benefício. Aí você consegue fazer o valor na FUNPRESP. Aí você soma aquele valor que você tem de teto mais benefício especial mais o valor da FUNPRESP e avalia. E diminuindo, lógico, comparando com a remuneração atual. Exceto aquele que está na média, né? Porque na média pode ser que você não consiga um benefício de 100%. Então, eu acredito que eu vou ter um benefício na média de 90%. Então, você pega esse benefício de 90% e compara com teto, mais benefício especial, mais benefício da FUNPRESP Jude. Mas a Fundação pode te ajudar a fazer esse cálculo. Basta você encaminhar um e-mail para a gente, falar, já tem o valor do meu benefício especial, queria que você me ajudasse a fazer o cálculo, a gente faz o cálculo, te devolve, naquele formatozinho ali para você ter uma informação bastante adequada para saber se vale ou não a pena migrar. Na realidade, são duas perguntas em uma. Claro. Vamos dizer que eu migre
tirar, eu vou ter esse benefício de R$100, isso é mensal? Sim, é porque, na realidade, o participante patrocinado que migrar, ele tem, ao final, no momento da aposentadoria, ele aposentou no regime próprio, aí ele vai na FUNPRES pedir o benefício. Lá ele tem a possibilidade de fazer o resgate total, ele pode pegar todos os valores que ele contribui e receber 100%, e do patrocinador ele vai receber um percentual, que corresponde a 10% a cada 3 anos de vinculação ao plano. Então, se tivesse com 10 anos, seria 100% mais 40% do patrocinador. Agora, se não fizer isso, esse valor acumulado vai servir para se pagar um benefício mensal, e esse benefício mensal, se tiver dado uma diferença de R$100, vai ser pago, só que esse valor ele é pago durante o ano, e todo mês de janeiro ele vai ser recalculado considerando a rentabilidade do saldo remanescente. Então, você vai ter um aumento desse seu valor de benefício, considerando a rentabilidade do plano. Tá certo? Sim. Isso, chama participante vinculado. Ou seja, aquele que não quer migrar, acha que não vale a pena migrar, prefere ficar no regime atual, pode se inscrever na FUNPRES PJUD como participante vinculado, como se fosse um PGBL de banco, só que com muito mais vantagem. Primeiro, as nossas taxas são menores, a nossa rentabilidade é maior e você faz a contribuição diretamente no contra-cheque, que te possibilita ter a devolução do imposto de renda no próprio contra-cheque. Ou seja, você vai ter um desconto no seu contra-cheque de R$100 e o seu imposto de renda naquele mês vai ser abatido em R$ 27,50. Então, você tem um valor de contribuição de R$ 72,50 no mês, sendo que os R$100 vêm para a FUNPRES para fazer seu saldo de contas. Mas aí eu vou poder ter o benefício disso só quando eu me aposentar. Na Previdência Complementar fechada, hoje a regra é que você só pode ter acesso aos valores depois de você se desvincular do patrocinador. E uma das formas de desvincular do patrocinador ou de cessar o vínculo efetivo é com a aposentadoria. E a partir da aposentadoria, você vai ter acesso, no caso de participante vinculado, a 3 possibilidades. Resgate total de todo o saldo, um resgate parcial de até 25% do saldo e o restante convertido em renda ou converter o valor todo em renda. Teria como eu saber qual a parcela que eu tenho que depositar mensalmente para ter um valor X daqui a X anos? Pode sim, a fundação, a gente pode fazer esse cálculo para você, tanto pelo valor que você quer receber no futuro, quanto pelo valor de contribuição que você quer fazer no mês. Por exemplo, eu queria fazer uma contribuição de R$300, aí eu te digo quanto você vai ter de saldo acumulado e quanto você pode receber por mês. Ou você pode dizer para mim, não, Edmilson, eu queria receber R$3.000 durante 20 anos, aí eu te digo quanto você precisa contribuir para ter esse benefício no futuro. Teria alguém que eu poderia olhar realmente quais são as taxas efetivas para saber se eu poder comparar com uma previdência militar? Essas taxas a gente já tem disponíveis no site, mas a gente pode te passar todas as informações, inclusive, depois que terminar aqui, eu te passo todas elas. Tá bom? Mais alguma dúvida? Até porque a do banco é meio escamoteada, né? Isso, não, a do banco é difícil de você achar e eles colocam taxa... Mais baixa que a nossa, mas aí cobra sobre o saldo, né? Isso. Sobre o saldo. A gente só tem taxa de carregamento. Isso, e o banco tem taxa de administração, que é por isso que eu falo que a nossa taxa é menor, porque o banco cobra uma outra taxa que muitas vezes a gente não consegue nem ver. Tá ok? Então, agradeço a todos e aproveitem a festa. Tá bom? Obrigado. Vamos, então, ao sorteio, né, que a gente tinha combinado. Elaine, Edmilson, vamos aqui para... A gente vai primeiro fazer o sorteio dos que já são participantes. Vão ser 2 sorteios. Para os que já são participantes da FUNPRES PJUD, que vai participar, e dos que ainda não são, mas que também poderão tentar a sorte aqui, né? Vamos lá. Aqui é participante. Aí é quem já é participante. Vamos ver. Sou participante. Só que não sei se meu nome está aqui, eu acho que não.
Jairo Martins. Jairo Martins. Jairo Martins. Jairo Martins. Vai tirar uma foto. Quantos? 3. São 5. Faltam 4. Zenaide Vieira. Ah, excelente. Ela representa o Funpresp Jude, viu? O meu gabinete, mas não foi eu que sorteei. A Zenaide é representante do Funpresp Jude também, né? Muito bem. Eu vou tirar? É claro. Angélica Lopes. Seu gabinete também não, né? Você já convenceu, né? O Cícero já convenceu. O quê? O Cícero já convenceu, né? Faltam 2. Vitor Nunes. A Maria tirou um? Ai, Vitor. Último participante. Último participante, então. Raoni Brandão. Agora os não participantes. Ainda não participantes. Os próximos participantes. Se ganhar, por favor, Faz inscrição. eu vou botar uma ficha aqui, viu? Como incentivo. Número 5. 5. Número 5. Tem que achar. Aê! Olha o formulário. Edmilson, leva um para o Márcio tirar o outro. A prova é auditoria. Né? Auditoria independente, está ali. Pergunta ali. Auditoria 31. Será que já foi embora? Ninguém é 31, a gente vai tirar outro. Já não saiu 2 por isso, tá vendo? 28. Ah, o 28 está ali. Ai. Ai. Peraí, tira a foto. 14. Vamos lá, Helene, pode entregar. Parabéns. Agora. 30. 30. Simone. Ah, ótimo. Entrega o formulário. Vocês estão me tirando o último. O último. Vai auditar. Deixa eu auditar. Certinho. Simone.
22. Pauclídeos. Representante com Presp Júdi também. Representante. Eu achei que você já era participante vinculado. Será? Não pode beber de serviço, eu estou te falando logo. Parabéns. Nós agradecemos a presença de todos vocês e convidamos a todos para um lanche que a gente vai servir aqui, né? Muito obrigada. Visitem a FUNPRESP Júdi, tá? Está perto de vocês aqui na 702 Norte. Esperamos vocês lá. Obrigada.